Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por força da aprovação do requerimento número 90 de 2013, o projeto de lei da Câmara número 99 do mesmo ano, projeto de lei complementar número 238/2013, na Casa de Origem, de autoria da Presidência da República, será analisado nesta reunião, em sessão conjunta desta comissão e da Comissão de Assuntos Econômicos, cujo presidente, senador Lindenberg, eu saúdo e exalto todo o seu trabalho de articulação que nos fez chegar a esse entendimento para deliberação desta matéria. O artigo 1º do projeto em exame altera a redação do artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O referido artigo trata de exigências a serem respeitadas pelos entes federados em caso de ampliação ou concessão de benefícios tributários que impliquem renúncia de receita. Além das alternativas de inclusão da perda de receita na lei orçamentária e de indicação de medida compensatória, pretende-se que a consideração da perda na reavaliação bimestral de receita também atenda à exigência de não se alterar o alcance das metas para os resultados fiscais. Ademais, as desonerações tributárias de caráter geral passam a pressupor o atendimento a essas exigências. Quanto ao período de vigência da medida compensatória, deixa de ser o do exercício em que se iniciar a vigência da concessão ou ampliação do benefício e os 2 exercícios seguintes, para incluir apenas o exercício de início da vigência e o seguinte. Por fim, outras 3 hipóteses são enumeradas entre as exceções ao cumprimento de ao menos uma dessas exigências, além da alteração da alíquota da CID Combustíveis. Os artigos 2º, 3º e 4º dizem respeito à dívida refinanciada junto à União nos contratos celebrados com os Estados e o Distrito Federal por meio da Lei número 9.496, de 11 de setembro de 1997, e com os municípios por meio da medida provisória número 2185/35, de 24 de agosto de 2001, e nos contratos de empréstimos firmados com os Estados ao amparo da medida provisória número 2192/70, de 24 de agosto de 2001, incentivo à redução da participação do setor público estadual na atividade bancária. São 2 as inovações introduzidas. A primeira alteração está no artigo 2º e consiste em autorizar a União a adotar os seguintes parâmetros a partir de 1º de janeiro de 2013. Repito, a partir de 1º de janeiro de 2013, portanto, retroativamente. A. Juros calculados e debitados mensalmente à taxa efetiva de 4% ao ano sobre o saldo devedor previamente atualizado. E B. Atualização monetária calculada e debitada mensalmente
com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado, IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Se em determinado mês o acumulado dos juros de 4% ao ano e da atualização monetária exceder o acumulado da variação da taxa Selic, esta taxa será utilizada para todos os efeitos no referido mês, ou seja, valerá o critério de encargos mais baixos. A limitação à taxa Selic se estende também aos encargos dos contratos firmados com base na Lei 8.727, de 5 de novembro de 1993. Quanto à segunda inovação importante contida no artigo 3º, o projeto autoriza a União a conceder o desconto no saldo devedor dos contratos firmados com base nas normas referidas acima. O desconto corresponde à diferença para mais entre o saldo devedor efetivamente verificado em 1º de janeiro de 2013 e o saldo decorrente da aplicação da taxa Selic desde a data da assinatura dos contratos. Repito, desde a data da assinatura dos contratos. A aplicação das inovações contidas nesses artigos 2º e 3º dar-se-á por meio de aditivos contratuais, conforme reza o artigo 4º. Os artigos 5º a 7º tratam dos programas de acompanhamento fiscal. Por eles, fica a União autorizada a instituir tais programas com os municípios de capitais, bem como o Distrito Federal e com os estados que não mantenham um programa de reestruturação e de ajuste fiscal nos termos do artigo 5º. Assim, como esse último, os programas de acompanhamento fiscal estabelecem para os entes interessados metas e compromissos quanto à dívida financeira em relação à receita líquida real, resultado primário, despesa de pessoal, etc. As operações de crédito firmadas no âmbito desse programa ficam excluídas da limitação imposta pelo inciso 2º do artigo 8º da medida provisória número 2185/35 de 2001, segundo a qual os municípios com contratos fundados nessa norma não podem contratar nova dívida enquanto a dívida financeira for igual ou superior à receita líquida real anual. Nos termos do artigo 6º, a União fica autorizada a formalizar aditivo contratual para prever essa exclusão. Os artigos 8º e 9º promovem uma alteração no programa de restauração e de ajuste fiscal. Esse programa é condição para a assinatura dos contratos de refinanciamento firmados pelos estados e pelo Distrito Federal junto à União, conforme o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 9.496 de 1997. Atualmente, por força do parágrafo 5º, inciso B do artigo 3º da mesma norma, os entes contratantes não podem contrair novas dívidas se tiverem dívida financeira também superior à receita líquida real, a menos que cumpram a trajetória de ajuste dessa relação.
Pela proposta, novas dívidas poderão ser contraídas, desde que inseridas no programa de reestruturação e de ajuste fiscal estabelecido no artigo 8º. Nesse caso, a União fica autorizada a formalizar aditivos contratual para prevê-lo, como estabelece o artigo 9º. O artigo 10º disciplina a aplicação do artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Este artigo trata dos limites e condições para a realização de operações de crédito pelos entes federados, prevendo que ato normativo do Ministério da Fazenda estabelecerá critérios para a verificação desses limites e condições diretamente pelas instituições financeiras que contratarem a operação de crédito com o ente da federação. Neste caso, o pleito deverá ser encaminhado à instituição, munido de demonstração de obediência aos limites de endividamento e de certidão do Tribunal de Contas da respectiva jurisdição que ateste o cumprimento das condições estabelecidas pelo Senado Federal. Por fim, o artigo 11 veta a emissão de títulos mobiliários por estados, Distrito Federal e municípios. Na exposição de motivos que acompanhou o envio da matéria ao Congresso Nacional, de número 265 do Ministério da Fazenda, datada de 19 de dezembro de 2012, argumenta-se que o dispositivo que altera o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal objetiva evitar o aumento de carga tributária, introduzindo alternativas que atendam às exigências lá previstas para o caso de medidas que impliquem perda de receita. Alega-se também ser necessária a compensação para desonerações tributárias de caráter geral, por serem as que mais afetam as metas fiscais, com exclusão de conceito de renúncia das medidas tributárias que não impliquem perda da receita. Ou seja, ratifica-se e se estabelece com maior firmeza de propósito o princípio de balanceamento entre renúncia de receita e compensação com a criação de outra correspondente em valores. Em relação à dívida dos estados, Distrito Federal e municípios junto à União, a exposição de motivos esclarece que as condições macroeconômicas que balizaram os contratos de refinanciamento firmados no passado não estão mais presentes. E isso é o que tem sido reiteradamente reclamado pelos senhores governadores, por seus secretários de Fazenda e por parte dos senadores e deputados, senadoras e deputadas da tribuna das duas casas do Congresso Nacional. Na segunda metade da década de 90, a taxa Selic era amplamente superior à variação do IGP-DI, mais juros contratados. Atualmente, a substituição do IGP-DI pelo mais estável IPCA e a taxa de juros de 4% ao ano são compatíveis com a taxa Selic vigente, de modo a permitir esse sistema alternativo. E quando uma for maior que a outra, vale a Selic. Conforme requerimentos aprovados em ambas as comissões, a matéria está sendo analisada nesta reunião conjunta
da CCJ e da CAI. No prazo regimental, foram apresentadas 6 emendas. Análise. Compete à Comissão de Constituição e Justiça opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias, conforme o seu regimento, o regimento interno do Senado Federal, em seu artigo 101, inciso 1º. No tocante à constitucionalidade, não há nenhum reparo a fazer ao projeto em apreciação. A matéria procedeu do Executivo, que é competente como tal. Segundo o artigo 24.1 da Constituição Federal, compete também à União legislar sobre direito financeiro. Embora o projeto seja de iniciativa da Presidência da República, as matérias nele tratadas não são de iniciativa privativa desse poder, já que não previstas no parágrafo 1º do artigo 61 da Carta Magna. A opção pela lei complementar é correta, pois o artigo 163 da Carta Magna escolheu esse instrumento, que exige quórum especial, para reger os temas tratados no projeto. Os mesmos temas estão presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal, também lei complementar. Compete à Comissão de Assuntos Econômicos pronunciar-se sobre o mérito. Também neste quesito, considero que a proposição deve ser acolhida. E quando requeremos essa sessão conjunta, apoiado por vários senadores, constatamos que 80% dos membros da Comissão de Justiça são também membros da Comissão de Assuntos Econômicos, o que torna ainda mais relevante essa decisão tomada pelas duas comissões. O passivo dos estados, Distrito Federal e municípios é elevado de forma geral. Assim, parte relevante das receitas dos entes é destinada ao pagamento dos juros, correção monetária e amortizações, impossibilitando que os recursos sejam utilizados em investimentos de relevante retorno social, a exemplo dos investimentos em educação, saúde, segurança pública, ciência, tecnologia, inovação e infraestrutura. E aqui eu quero destacar, senhoras e senhores senadores, que este projeto, ao conceder um alívio financeiro aos estados, vai permitir o incremento rápido dos investimentos públicos. Os estados não têm podido fazer investimentos públicos relevantes pela asfixia que lhes provoca essa dívida. E isso será fundamental também para o país como um todo, no sentido de elevar o crescimento do Produto Interno Bruto Nacional. Ocorre que a União é credora de grande parte da dívida dos entes federados, da maior parte da dívida. Assim, qualquer solução para o problema do endividamento desses entes federados passa necessariamente por alterações nos termos que regem essa dívida. Mais exatamente expressiva, a parcela do crédito da União junto aos demais entes diz respeito aos passivos negociados no final da década de 90, ao início da década passada, por meio da Lei 9.496 de 1997, no caso dos estados e do Distrito Federal, e da medida provisória 2185/35 de 2001, no caso dos municípios.
Tome-se, por exemplo, o caso dos estados. Segundo informações do Banco Central, ao final de agosto de 2013, o passivo total dos estados e do Distrito Federal era de 476 bilhões e 100 milhões, sendo que 412 bilhões correspondiam à dívida junto à União, dos quais 400 bilhões e 4 milhões derivados dos contratos firmados com base na citada Lei 9.496 do ano de 97. Somados ainda aos financiamentos concedidos à vista de redução da participação do setor público estadual na atividade bancária, no âmbito da medida provisória 2192/70 de 2001. Em 19 estados, esse componente e é importante esse dado, em 19 estados, esse componente corresponde a mais de 80% do respectivo passivo junto à União. No caso dos municípios, guardadas as devidas proporções, a situação é parecida. Da dívida total de 80 bilhões e 700 milhões junto à União, de 69 bilhões e 200 milhões e dívida relativa à medida provisória 2185/35 de 2001 de 68,1 bilhões. Pode dar esses dados agora aqui antes de ler o próximo parágrafo. O dado da dívida dos estados de São Paulo. Eu vou citar aqui dado da dívida de 3 estados. Começo por Minas Gerais. Dívida negociada em 1997, 14 bilhões 850 milhões. Até 31 de dezembro de 2012, pagou 25 bilhões 940 milhões e tem um saldo devedor da dívida em 31 de dezembro de 2012 de 63 bilhões 470 milhões. E eu peço atenção dos presentes para esses dados que demonstram que devamos deliberar hoje a respeito dessa matéria para que ela se transforme em lei sancionada pela ilustre presidenta Dilma Rousseff. São Paulo, senadora Luiz, dívida renegociada em 1997, 46 bilhões e 500 milhões. Até 31 de dezembro de 2012, pagou 78 bilhões e 300 milhões. Saldo devedor, devia, em 31 de 12 de 2012, hoje deve mais, 184 bilhões e 200 milhões. Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia. A dívida renegociada em 1998 foi de 9 bilhões e 200 milhões. O governo do estado do Rio Grande do Sul pagou até 31 de dezembro de 2012 19 bilhões e 300 milhões. O Rio Grande do Sul deve para a União dos 9 bilhões contratados, embora tenha pago 19 bilhões, 41 bilhões e 800 milhões.
Em 19 estados, portanto, esse componente, repito, corresponde a mais de 80% do respectivo passivo junto à União. Portanto, os números mostram de forma contundente que o projeto sob análise abarca a quase totalidade dos passivos estaduais e municipais. O que se observa ao longo da vigência dos referidos contratos é que o saldo da dívida dos entes junto à União vem caindo muito lentamente, a despeito dos elevados desembolsos realizados. De acordo com o Banco Central, a dívida dos estados relativa à Lei 9.496 de 97 caiu de 11,8% do PIB em dezembro de 2001 para apenas 8,6% do PIB em agosto de 2013, sendo que, nesse período, o PIB teve sempre uma trajetória de crescimento. O passivo municipal não teve melhor sorte. Passou de 1,6% para 1,5% do PIB no mesmo período. Ou seja, os estados pagaram, os municípios pagaram e a sua dívida não reduziu de maneira nem sofrível. São quedas muito pequenas para um período tão longo. De fato, se deve principalmente aos termos nos quais os contratos foram firmados, notadamente correção pelo IGPDI e taxas de juros de 6%, 7,5% e até 9% ao ano, resultando ao final em custo da dívida por mais elevado. O controle das finanças estaduais e municipais teve importante papel na sustentabilidade do Plano Real. Entretanto, passados tantos anos, a realidade já é distinta. A alteração dos termos que regem os passivos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios junto à União não representará risco para a estabilidade macroeconômica, conforme, inclusive, vem acentuando de maneira reiterada o ilustre ex-ministro da Fazenda, nosso colega senador Francisco Donelles. Entre as principais modificações propostas estão a substituição do IGPI-DI pelo IPCA como índice de correção do passivo. Mas é preciso notar que, em princípio, essa alteração é neutra, pois não há razões para acreditar que esses índices destoem no médio e no longo prazo. Entretanto, o IGPI-DI é inadequado como indexador dos passivos estaduais e municipais por gerar maior instabilidade do saldo devedor, tendo em vista que sua maior correlação com a taxa de câmbio, com a ciclotômica taxa de câmbio, que varia de forma bipolar, e de baixa correlação com a variação nominal dos ativos e das receitas estaduais e municipais. Já os custos atuais de 6% a 9% ao ano, previstos nos contratos, são muito elevados, frente à taxa de juros prevalecente na economia brasileira nos últimos anos. Ou seja, o setor privado foi beneficiado com taxas de juros decrescentes e o setor público foi punido, penalizado, com taxas de juros muito acima das taxas de mercado. A redução da taxa de juros contratual
para 4% ao ano é bastante razoável do ponto de vista da União, especialmente levando-se em conta que se trata de uma taxa real acima da inflação. É uma taxa compatível com a atual taxa Selic, descontada a inflação, que está próxima dos 6% ao ano. Nas atuais condições, os estados e o Distrito Federal e os municípios pagam à União juros reais muito mais elevados do que a União paga para se financiar junto ao mercado. Vou repetir essa frase, porque ela é por demais relevante. Nas atuais condições, os estados, o Distrito Federal e os municípios pagam à União juros reais muito mais elevados do que ela paga para se refinanciar junto ao mercado. Pode-se também afirmar que a taxa proposta é até superior ao retorno de outros ativos relevantes do governo federal. É lógico que nada impede que, ao longo do tempo, a taxa de juros de 4% ao ano, somada à variação de IPCA, seja superior à taxa Selic, ambas em termos acumulados desde janeiro de 2013. Nesse caso, teria sido em vão as atuais mudanças propostas, já que estados, o Distrito Federal e os municípios continuariam pagando à União juros mais elevados do que os vigentes no mercado. Para evitar esse problema, repito, para evitar esse problema, o projeto determina que, caso essa hipótese se concretize, o IPCA e a taxa de juros de 4% ao ano serão substituídos pela taxa Selic para fins de cálculo dos encargos a serem pagos para a União. Vale notar que essa regra estende-se também aos contratos firmados com base na Lei 8.727, de 5 de novembro de 1993. Trata-se de um aspecto importante para pelo menos 7 estados, em que mais de 40% da dívida junto à União é relativa a esses contratos. Os estados são, esses 7 estados que eu mencionei, são Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins. Outra providência de extrema importância contida nesse projeto é a autorização para que a União conceda ainda desconto no saldo da dívida de estados e municípios. Na verdade, os contratos de renegociação firmados entre esses entes no final da década de 90 e no início da década passada não deveriam ter previsto IGPI-DI, mas a taxas de juros como base para o cálculo dos encargos, mas sim a própria taxa Selic, pois essa taxa era e é o principal indexador da dívida da União. Sublinho, pois a taxa Selic era e é o principal indexador da dívida do governo federal. Se assim tivesse sido, fortes elevações do IGPI-DI, a exemplo das verificadas em 1999 a 2002, não teriam gerado os fortes desequilíbrios contratuais que geraram, a ponto de transformar essa dívida numa dívida sufocante, numa dívida agiotária. Entretanto, esse problema pode ser agora corrigido com a autorização dada à União para que recalcule o saldo devedor dos estados e municípios em 30
de dezembro de 2012, utilizando como indexador a taxa Selic, o que é importante assinalar, desde o início da vigência dos contratos, e conceda desconto correspondente à diferença entre o saldo recalculado e o efetivo, caso esse último seja superior àquele. Enfim, passados tantos anos de pagamento pontual dos compromissos firmados pelos estados, Distrito Federais e municípios, os respectivos passivos não caíram na mesma proporção por conta dos termos inicialmente contratados. E eu quero atribuir, inclusive, a razão da indignação popular que gerou as manifestações que tomaram conta nas ruas de todo o país, a essa perda da capacidade de investimento dos estados, a perda da capacidade de investir em saúde, de investir em educação, sobretudo dos estados com regiões metropolitanas mais populosas, de investir em obras de infraestrutura capaz de manter uma adequada mobilidade urbana. Enfim, passados 3 anos de pagamento pontual dos compromissos firmados pelos estados, Distrito Federal e municípios, os respectivos passivos não caíram na mesma proporção por conta dos termos inicialmente contratados. Com isso, esses entes, os estados, o Distrito Federal e os municípios, encontram dificuldades para financiar despesas mais prementes. Ao mesmo tempo, a realidade macroeconômica do país é bastante distinta da verificada na década de 90, notadamente quanto ao equilíbrio das contas públicas. Neste contexto, parece razoável ajustar de forma ponderada os termos que regem os contratos de dívida dos estados, Distrito Federal e municípios junto à União, pelo qual o projeto e análise merece aplausos. O que relatamos até aqui, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores secretários de Fazenda aqui presentes, assessores, senhores telespectadores, já é suficiente para enfatizar a inadiabilidade da aprovação deste projeto nessa sessão conjunta. E como ele está inserido nos anais desta casa, ele está no sistema informatizado desta casa, com acesso a qualquer cidadão, e como está distribuído em avulso de conhecimento de todos os senhores senadores, eu vou passar diretamente às conclusões desta matéria. Quanto às emendas apresentadas, 3 delas, todas de redação, tratam da ausência da referência ao Distrito Federal na ementa e no caput do artigo 2º do projeto sob exame. Ou seja, o projeto veio da Câmara referindo-se a estados e municípios. O Distrito Federal é um estado, mas é um estado de categoria especial e nomenclatura especial. Portanto, precisa ser incluído no projeto a ser sancionado a expressão Distrito Federal.
Tudo leva a crer que houve erro de redação. Eu tenho convicção de que houve erro de redação ao ser omitido Distrito Federal no texto da lei, já que na justificativa do relator sempre houve menção ao Distrito Federal, como também na emenda ou na mensagem que deu origem ao projeto na Câmara. Já as emendas número 4, de autoria do senador Giargello e do senador Eunício Oliveira, respectivamente, dizem respeito a assunto de extrema importância que vem sendo intensamente discutido no Senado Federal, com validação dos incentivos fiscais concedidos pelos estados na sua política de desenvolvimento regional, que vão ser objeto de aprovação, não tenho dúvida, já no início da sessão legislativa que se inicia em fevereiro do ano que vem. Caso acatássemos essas emendas, o projeto voltaria à Câmara e essa matéria que está sendo aguardada ansiosamente pelos senhores governadores, que tem a urgência determinada pela necessidade de os estados voltarem a investir e, com isso, o nosso produto interno bruto voltar a crescer. Voltar à Câmara esse projeto significaria delongar uma solução que já era para ter sido adotada há mais de 10 anos. Trata-se da convalidação de benefícios tributários relativos ao ICMS. É matéria relevante, nós queremos aprovar, nós vamos aprovar, nós vamos completar essa reforma com as outras matérias que estão em tramitação, mas se nós incluíssemos essa emenda nesse projeto, as emendas são por demais relevantes, são por demais necessárias, mas se nós as incluíssemos nesse projeto, ele voltaria à Câmara e nós não teríamos solução para essa matéria com a urgência que ela deve ter. Quanto à emenda número 5 do senador Zé Agripino, seu conteúdo parte do pressuposto correto. Mesmo com a redação do parágrafo 4º do artigo 2º do projeto de lei complementar sob exame, não esteja adequada, pois reproduz parcialmente o conteúdo do parágrafo 1º do mesmo artigo. Acatar essa emenda resultaria em possível entendimento regimental de que se poderia interpretar essa alteração como de mérito. Por essas razões, somente por essas razões e por esse cuidado, é que somos de parecer contrário à emenda número 5 do ilustre senador Potiguar. Em que pese o mérito intocável do projeto, duas pequenas correções de redação precisam ser feitas no texto aprovado na Câmara dos Deputados, razão pela qual apresento as emendas de redação do relator. Lembrando mais uma vez a necessidade de correção da ausência de referência ao Distrito Federal, apontadas nas emendas de redação 1, 2 e 3, apresentadas pelos ilustres senadores Rodrigo Hollenberg e Giargello. Vale reforçar, quero sublinhar, que todas são emendas de redação, por nenhuma delas altera, nem de longe, o conteúdo da matéria. Visam apenas deixar o texto mais claro, repito, sem alterar-lhes o mérito. Voto do exposto, voto pela
constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 99, de 2013, complementar, e das emendas de redação 1 e 2 e 3, e pela rejeição das emendas 4, 5 e 6, com a apresentação de 2 emendas de redação. Artigo 2º. Juros calculados e debitados mensalmente a taxa nominal de 4% ao ano. A redação que veio da Câmara é 4% ao ano. Nós retiramos o a ponto, que era uma demasia. A emenda número 2. Desse o artigo 6º do projeto de lei complementar número 99, de 2013, a seguinte redação. Artigo 6º. O parágrafo 1º do artigo 8º da medida provisória, número 2185-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar acrescido do inciso 6º. Inciso 6º. As operações de crédito de municípios das capitais, desde incluída de programa de acompanhamento firmado com a União. O artigo 8º da medida provisória passa a vigorar acrescido do inciso 6º. Tá? E nós colocamos, o artigo 8º da medida provisória passa a vigorar acrescido do parágrafo 1º do inciso 6º. É uma alteração só de redação para melhorar a técnica legislativa. Assim, senhores presidentes, quero primeiro destacar a atuação de vossas excelências, que rapidamente viabilizaram o agendamento desta sessão e trabalharam na operação do acordo que envolveu o governo federal e os senhores governadores para viabilizarmos este relatório e este parecer nesses termos e a sua deliberação nesta data. Quero agradecer a todos os senadores que participaram deste entendimento, especialmente senhor presidente senador Lindenberg, os senadores que integraram a comissão que Vossa Excelência designou para agilização dessa matéria, integrada pela senadora Ana Amélia, senador Armando, senador Delcídio, senador Francisco Donelis, sob a minha coordenação. Quero agradecer a consultoria da Casa, que nos ajudou a fazer um exame acurado, detalhado, cuidadoso dessa matéria, e especialmente a minha assessoria, na pessoa do doutor Jorge Welter e do doutor Robson. Sendo assim, opino pela aprovação desse projeto nesta sessão, e este, salvo melhor juízo, é o parecer.